Assalamu alaikum. Você já ouviu falar sobre Abu Sufyan? Você sabe quem foi Muawiyah? Você sabe quem ordenou assassinar o Imam Hussein? Nos acompanhem nesse vídeo até o final, pois nesta aula iremos falar sobre este assunto. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Seja bem-vindo à terceira aula do curso islâmico Conhecendo a História de Karbala. Como eu havia dito, o tema principal deste curso é conhecer a história de Karbala, ou seja, os eventos que aconteceram ao Imam Hussein no dia da Ashura, no mês de Muharram, no ano 61 do calendário islâmico. Mas para entender melhor a história de Karbala, é preciso que primeiro tenhamos uma introdução. Na aula anterior, eu disse que o Imam Hussein se tornou imam no ano 50 do calendário islâmico, após o martírio de seu irmão, o Imam Hassan. E durante 10 anos, seu imamato coincidiu com o reinado de Muawiyah ibn Abu Sufyan. Aqui quero citar alguns pontos importantes sobre Muawiyah e seu reinado. Claro que falar sobre Muawiyah e seu reinado requer muito mais tempo do que apenas uma aula, mas como não queremos nos desviar do tema principal do curso, que é a história de Karbala, dedicamos essa aula para falarmos sobre Muawiyah ibn Abu Sufyan, que foi o pai de Yazid. E Yazid foi aquele que ordenou o assassinato do Imam Hussein. Bom, quem foi Muawiyah? Muawiyah foi filho de Abu Sufyan e o nome de sua mãe era Hind. Seu pai, Abu Sufyan, foi um dos principais inimigos do profeta do Islã. Abu Sufyan foi aquele que foi o líder dos politeístas e infiéis de Meca até o 8º ano do calendário islâmico e foi comandante do exército dos inimigos do Islã nas guerras contra o profeta, como por exemplo nas batalhas de Badr, Uhud, Ahzab e Khandaq. E seu principal objetivo sempre foi derrotar o profeta do Islã e os muçulmanos. No 8º ano lunar, quando o profeta do Islã conquistou Meca, Abu Sufyan e seu filho Muawiyah se converteram ao Islã com medo de serem mortos e se tornaram muçulmanos. Mas a conversão ao islamismo de Abu Sufyan e de seu filho Muawiyah não foi sincera. Eles se tornaram muçulmanos por medo de serem mortos. Há narrações a esse respeito que mostram que, embora Abu Sufyan e seu filho Muawiyah tenham aceitado o Islã, eles mostraram sua inimizade com o Islã depois de terem se tornado muçulmanos também. Por exemplo, de acordo com narrações, o profeta e o Imam Ali consideravam Abu Sufyan e seu filho hipócritas e o profeta os amaldiçoou. Por exemplo, Ibn Abd al-Barr foi um dos famosos estudiosos sunitas. Ele, em seu livro Al-Isti'ab, que é um livro histórico, escreveu no volume 4, página 1679 de seu livro, que Abu Sufyan, embora tivesse se tornado muçulmano, disse que não acreditava no céu e nem no inferno. Isso significa que ele não acreditava de forma alguma no dia do juízo, e aquele que não acredita na outra vida e na ressurreição não pode ser considerado muçulmano, porque a ressurreição é um dos princípios do Islã. Bem, agora que falamos um pouco sobre quem era o pai de Muawiyah, vamos falar também um pouco sobre sua mãe. De acordo com alguns relatos históricos, a mãe de Muawiyah, Hind, era uma mulher muito mal vista naquela época. Hind, na batalha de Uhud, após o martírio de Hamza, o tio do profeta do Islã, ordenou que o abdômen e o peito de Hamza fossem abertos e que o fígado de Hamza fosse retirado. E então Hind comeu o fígado de Hamza e registrou sua selvageria na história. E foi nessa família que Muawiyah foi criado. Após a morte do profeta do Islã, Abu Bakr e Omar, que não permitiram que o califado muçulmano alcançasse a família do profeta de acordo com a vontade de Deus e com o que foi dito no sermão de Ghadir Hum, proferido pelo próprio profeta do Islã, eles nomearam Muawiyah como seu representante em diversas cidades. Omar nomeou Muawiyah como seu representante na região de Sham, onde hoje a Síria está localizada, e permaneceu como governante até depois do califado de Osman. Depois que Osman, o terceiro califa,
foi morto pelo povo por causa de sua corrupção, o povo sugeriu que o Imam Ali fosse o califa. O Imam Ali não aceitou, mas muitas pessoas insistiram até que o Imam Ali aceitou ser o califa. Durante o califado do Imam Ali, ele queria remover Muawiyah de suas responsabilidades, mas Muawiyah não aceitou e aqui ele se autodenominou califa. Ele pregou ao povo da Síria que Ali ibn Abi Talib tinha sido o assassino de Osman. Portanto, a inimizade de Muawiyah com o Imam Ali mostrou-se mais nítida a partir desse momento, até que se tornou o maior inimigo do Imam Ali. Ele estabeleceu o califado omíada nas terras de Sham, na Síria, e portanto Muawiyah foi o primeiro califa omíada. Desde que se autodenominou califa, para que as pessoas influentes na sociedade daquela época lhe jurassem fidelidade, ele os atraía por 3 meios para que jurassem lealdade a ele. O primeiro meio, ele atribuiu o assassinato de Osman, o terceiro califa, ao Imam Ali. E na sociedade, ao propagar que Ali ibn Abi Talib havia sido o assassino de Osman, ele arruinou o pensamento de todos em relação ao Imam Ali e dizia que ele não merecia o califado e que Omar ibn Khattab havia o nomeado seu representante nas terras de Sham e que a partir daquele momento ele era o califa. Segundo meio, dando dinheiro e subornando as pessoas influentes da sociedade, tornando-os assim seus apoiadores e inimigos do Imam Ali. Terceiro meio, assassinar e matar qualquer um que se opusesse a ele, como Ammar Yasser, Hujjar ibn Odey, que eram companheiros do profeta do Islã. Ao pesquisar e estudar em fortes fontes históricas sunitas e xiitas, vemos que Muawiyah realizou atos fundamentais durante seu governo, e quando o examinamos, vemos o quanto Muawiyah, através desses atos, desempenhou um papel em tornar a sociedade islâmica hostil aos Ahlul Bayt do profeta do Islã, que acabou levando ao incidente de Karbala. Uma das fundamentais coisas que Muawiyah fez como califa foi a divulgação contra o Imam Ali e a família do profeta do Islã. 70 mil pessoas, dentre sheiks e pregadores, pegaram o dinheiro de Muawiyah para ir a diferentes vilas, cidades e regiões para fazerem divulgações contra o Imam Ali e seus filhos. Muawiyah proclamou como lei o ato de amaldiçoar o Imam Ali e decretou como obrigatório para todo e qualquer muçulmano amaldiçoar Ali ibn Abi Talib após suas orações. E essa lei fez com que 60 anos depois, pessoas de todas as regiões islâmicas que foram influenciadas pela divulgação de Muawiyah amaldiçoassem o Imam Ali em assembleias e mesquitas. Outra coisa que Muawiyah fez foi apresentar-se como um membro da família do profeta do Islã entre o povo, especialmente o povo de Damasco, porque o povo dessa terra nunca tinha visto o profeta de perto e não conhecia a família do profeta. Portanto, quando Muawiyah se tornou representante de Omar nas terras de Sham, em todos esses anos, ele se apresentou como sendo um dos membros dos Ahlul Bayt do profeta do Islã, em contraste sempre contra os verdadeiros Ahlul Bayt do profeta, ou seja, o Imam Ali, Fátima Zahra e seus filhos, os imãs Hassan e Hussein. Ele espalhava e dizia que eles eram inimigos do Islã. Se alguém perguntasse qual seria a razão que o levava a fazer parte da família do profeta, ele falsificava ditos do profeta dizendo que Muawiyah era parente do mensageiro de Deus. Portanto, outra coisa que Muawiyah fez durante seu governo foi fabricar ditos falsos. Aqui eu preciso mencionar um ponto muito importante. Após a morte do profeta e da época em que Abu Bakr e Omar tomaram e usurparam o califado do Imam Ali, Abu Bakr, que se autodenominava califa, em sua primeira lei decretou a proibição de citar e escrever ditos, e essa lei continuou até 100 anos depois. Omar também aderiu estritamente a essa lei durante seu califado. Essa lei era tão rigorosa que ninguém tinha permissão até mesmo de narrar ou escrever narrações do profeta. Eles apenas podiam ler o Alcorão. E isso fez com que as narrações e ditos do profeta sobre as virtudes dos Ahlul Bayt não fossem espalhadas entre as pessoas naquela época,
porque se alguém o fizesse, seria preso ou morto por ordem de Abu Bakr e Omar. Portanto, este ato mais tarde favoreceu Muawiyah.